Fala, meu aluno, beleza? Agora a gente vai resolver uma questãozinha envolvendo o circuito elétrico da prova da Unicamp 2023. Circuito elétrico às vezes é um tópico que assusta muito os alunos, mas ele só assusta porque os alunos tentam resolver da maneira mais difícil. Eu vou explicar aqui para vocês como é que resolve de uma maneira simplesinha, colocando os potenciais, detalhando bem passo a passo, para você não ter problema nesse tipo de questão. E ele diz o seguinte, ó, em uma residência, os pontos de tomadas, iluminação e chuveiros são alimentados por circuitos elétricos de baixa tensão. As instalações elétricas devem satisfazer a norma brasileira ABNT, NBR 5410, que garante a segurança das pessoas e um adequado do uso de energia. Considere o circuito abaixo. Então ele dá um circuito elétrico, um circuito misto, e ele fala assim, analisando o circuito, um grupo de estudantes de engenharia elétrica chegou às seguintes conclusões. Então, cara, quais que são as conclusões deles? Então tá aqui a primeira, o resistor equivalente ao circuito tem valor 15 ohms. Professor, como é que eu faço isso aqui? Cara, muito simples. Só que é o seguinte, o primeiro passo é você colocar os potenciais. Então vou colocar os potenciais aqui nos polos da bateria. Potencial A, potencial B. O potencial A vem por aqui, ó, não passou por nada, continua sendo A. No momento que ele passa pelo resistor, vai ter um consumo de energia, ou seja, esse potencial A vai ter que cair para outra letra, vai ter que ter uma queda de potencial. Então aqui ele cai para C, não pode cair para B porque o B a gente já definiu que está nos polos da bateria. O C vem para cá, ó, não passou por nada ainda, e agora eu tenho o C fazendo dois caminhos, né? Aqui, ó, passa pelo resistor, ó, ele cai para um potencial D, e você nota, ó, que eu não tenho mais nenhum resistor nesse caminho aqui, ó. Nenhum resistor pelo caminho. Ou seja, professor, o que que isso significa? Significa o seguinte, ó. Deixa eu só limpar aqui. Significa que por esse caminho agora, como eu não tenho resistores, eu garanto para você que aqui continua sendo potencial D. Ou seja, você está vendo que o resistor R2 e o R3 estão com a mesma diferença de potencial. Professor, o que isso significa? Significa que eles estão em paralelo. E o D aqui vai cair para o potencial B. Agora o que você vai fazer? Professor, agora o momento que você tem que resolver agora é resolver os resistores na situação de paralelo, que é o R2 e o R3. Então fazendo aqui os paralelos aqui, ó, vai ficar como? Olha lá. Resistência equivalente no paralelo. Quando eu tenho somente dois resistores em paralelo, né, que é o caso aqui do R3 e do R2, eu posso fazer R2 vezes R3 sobre R2 mais R3. E daí nota, como é que vai ficar aqui agora? Ó, resistência equivalente, dando para nós aqui, ó, R2 vezes R3 vai ficar 2 vezes 2 sobre 2 mais 2, que vai dar 4 sobre 4, ou seja, 1 ohm. Professor, o que eu vou fazer agora? Você vai redesenhar o teu circuito, trocando aqueles dois resistores em paralelo pelo equivalente deles. Tá? Então, como é que vai ficar aqui agora? Nota, desenhando o meu circuito novamente, ó, ele vai ficar nessa configuração aqui. Ó. Vai perder um pouquinho de qualidade, né? Não tem como desenhar tão bem igual já estava antes. Então tá aqui o de 8 ohms, que a gente não mexeu. Aqui os dois que eu troquei por um só equivalente. Aqui o nosso R4, que vale 3 ohms. E aqui o nosso equivalente aqui do R2 e do R3, que vale 1 ohm. Beleza. E aqui a bateria valendo 12 volts. Coloco novamente os potenciais, respeitando a ordem que se tinha colocado no primeiro. Potencial A, potencial B, o A cai para o C, o C cai para o D e o D cai para o B. Beleza, agora você nota que está todo mundo ligado no mesmo fio, todo mundo sendo percorrido pela mesma corrente. Professor, faço o que agora? Somo as resistências, porque está todo mundo em série, então a resistência equivalente nada mais é que a soma das resistências envolvidas. Ou seja, vai dar aqui para nós o que? Resistência equivalente total sendo 8 mais 1 mais 3, dando uma resistência equivalente de 12 ohms. Ou seja, ele falou que era 15, então está errado. Maravilha, meu aluno? Beleza, professor. Então já sei que a primeira não está certa, é 12 ohms.
Agora eu vou resolver aqui no cantinho a segunda. Professor, esse espacinho vai ser suficiente? Claro que vai. Nota, ele quer saber se pelo resistor R1 a diferença de potencial é 8 volts, ou seja, essa diferença aqui, AC, ele quer saber se vale 8 volts. Professor, como é que eu vou descobrir isso aqui? Nota, meu aluno, quando você fez a resistência equivalente total do teu circuito, ó, o teu circuito sendo desenhado pela última vez, ele teria que ficar nessa configuração aqui, ó, com o resistor equivalente valendo 12 ohms e aqui a bateria valendo 12 volts. Colocando os potenciais, ó, potencial A, e o A cai para o B, e você está vendo, ó, que a diferença de potencial nos polos da bateria é a mesma diferença de potencial do resistor equivalente, uma diferença AB. Ou seja, agora eu posso fazer o famoso UQI. O total é igual a resistência equivalente vezes a corrente total. Ou seja, o U total que vale 12, a resistência equivalente que vale 12 e a nossa corrente total que vai valer 1 ampere. Poxa, professor, mas ele não pediu a corrente. Eu sei, meu aluno. Só que com a corrente, agora eu consigo descobrir se eu tenho aquela tensão AC aqui, ó, se ela vale 8 volts. Nota, como eu tenho 1 ampere varrendo o meu circuito aqui, eu sei que aqui, ó, voltando eu também tenho 1 ampere, ó, porque está todo mundo em série, todo mundo percorrido pela mesma corrente. Então o que vai acontecer? Eu faço o QI aqui, ó, o U do AC é a resistência que eu tenho entre o AC vezes a corrente. Agora nota, a resistência entre o AC vale 8 e a corrente vale 1, ou seja, a tensão entre o AC 8 volts. Então você sabe que aqui está correto. Maravilha, meu aluno? Sem segredo nenhum. Tranquilo? Vamos para as próximas. Então agora, até agora, 2 a gente já sabe que é verdadeiro. Então a próxima sequência que traz aqui para nós, vamos ver. A corrente elétrica que passa no resistor R3 tem valor igual a 0,5 ampere? Então o que a gente tinha descoberto lá? Que, ó, pegando o meu circuito aqui, ó, nessa configuração, 8 ohms, ó, só estou desenhando o que estava no outro slide, ó. E aqui valendo 1 ohm, aqui valendo 4 ohms. A gente tinha descoberto que a corrente que circulava pelo meu circuito, ó, vou até trocar a caneta aqui, ó, a corrente que estava passando pelo meu circuito era 1 ampere. Só que nota, quando eu volto o circuito mais uma vez, eu sei que aqui, ó, passa 1 ampere. Beleza. Professor, mas chegou num ponto aqui que é um ponto de nó. Então eu vou ter aqui em cima passando, vamos fazer coloridinho aqui para ficar bacana. Aqui em cima eu vou ter passando uma corrente, vou chamar de corrente 2, e aqui eu vou ter uma corrente em verde aqui, ó, uma corrente 3. Depois essas duas correntes vão voltar a ser o que? 1 ampere, né? Vão se reencontrar e vai ser novamente 1 ampere aqui. Então a minha corrente divide naquele ponto de nó, depois ela volta a ser 1 ampere. Professor, e como é que eu sei como que vai ser a divisão dessa corrente? Quanto que vai para cima, quanto que vai para baixo? Sem segredo nenhum, meu aluno. Nota, os potenciais que a gente tinha colocado, ó, potencial A que cai para o C que cai para o D, e o D que cai para o B. Então você está vendo aqui, ó, que se eu descobrir, por exemplo, a diferença de potencial entre o C e o D, né, descobrindo essa diferença de potencial entre o C e o D, é a mesma relação que eu tenho de diferença de potencial aqui, ó, CD e CD. Pô, professor, então é o mesmo valor? Exatamente o mesmo valor. Então você já vai ter a tensão ali e não tem segredo. Mas eu já dou uma dica para vocês ali fazer esse tipo de questão um pouquinho mais rápido, esse cenário. Então nota, ó, eu sei que a corrente aqui é 1 ampere e a resistência é 1. Ó. Então fazendo aqui, ó, a tensão entre o C e o D, eu sei que vai ser 1 vezes 1. Então a tensão entre o C e o D vai ser 1 volt. Beleza. Agora quando eu volto o circuito mais uma vez, nota, eu volto para o circuito principal ali, eu vou fazer aqui, ó, por exemplo, para a corrente 3, ó, que ele está entre C e D, né, o do C e do D, opa, deixa eu só apagar aqui, vou pegar aqui o U entre o C e o D,
é igual a resistência 3 vezes a corrente 3. O U do CD está aqui, ó, 1 volt. A resistência vale 2. Então a corrente 3 tem que ser de 1 sobre 2, 0,5 ampere. Pronto, matou. Poxa, então já era, professor. Tá aí. Beleza? Nota, meu aluno, sempre que você tiver uma situação de paralelo, onde os resistores são iguais, a tua corrente vai ser dividida igualmente. Como assim, professor? Nesse caso, tinha dois resistores iguais. Então passa 0,5 por um e 0,5 por outro. Professor, se fosse 4 resistores iguais, 0,25 em cada um deles. Maravilha? Então essa que seria a ideia. E a assertiva número 4, que falava o seguinte, ó, se o resistor R1 queimar, funcionando então como um fio, a corrente que passará em R2 terá valor de 6 amperes. Meu aluno, o que vai acontecer se eu queimar o resistor R1? Eu vou limpar toda a tinta aqui do slide, ó. Então o que vai acontecer aqui, ó? Só marcar que estava certo. Se queimar o R1, ó, esse daqui já não funciona mais, ou seja, ele vai funcionar como um fio apenas, tá? Então você vai ter um circuito nessa configuração aqui, ó. Nesse formato aqui que vai estar o teu circuito. Beleza, tá aqui o teu circuito num novo formato, que aqui vale 2 ohms, aqui vale 2 ohms e aqui vale 3 ohms e aqui 12 volts. Agora nota, colocando os potenciais, eu vou colocar os potenciais aqui em verde, ó. Potencial A e o potencial B nos polos da bateria. Eu venho com o A por aqui, ó. O A cai para C e aqui o A também cai para C, ó, porque nota, não tem nenhum resistor ali naqueles dois pontos, então eles continuam em paralelo. Então, resolvendo agora, galera, em paralelo aqui, ó, vai ficar como, ó, resistência equivalente do paralelo, ó, nesse caso, o produto pela soma. Mas como são resistores iguais, eu posso fazer a resistência por número de resistores iguais. Ou seja, 2 por 2, que são dois resistores iguais, e o valor da resistência é 2. Então, 1 ohm. Igualzinho estava no início lá. Professor, então não vai mudar nada. Vai mudar sim, meu aluno. Nota que agora, ó, como é que vai ficar o teu circuito? Troquei aqueles dois resistores por um só, que vale 1. E eu tenho esse aqui que vale 3. Então aqui vale 1 ohm e aqui vale 3 ohms. E aqui você tem a tensão de 12 volts. Então agora o que vai acontecer? Bom, agora você sabe, ó, que aqui está todo mundo em série, ó, colocando os potenciais. Potencial A, potencial B. O A cai para C. O C cai para B. Então está todo mundo em série aqui. A resistência equivalente vai ser de 4 ohms. Fazendo aqui pela última vez o teu circuito. Você vai... Opa! Acabei limpando tudo. Fazendo aqui pela última vez o teu circuito, não tem problema. Você vai ver, ó, que eu vou ter aqui um resistor com 4 ohms. E aqui minha bateria com 12 volts. Então, fazendo aqui, ó, o total é a resistência equivalente vezes o I total. Então, nosso U total é 12, a resistência equivalente é 4. O I total, eu vou descobrir que são 3 amperes. Ou seja, eu tenho 3 amperes fluindo aqui pelo meu circuito. Só que nota, esse resistor não está funcionando, tá? Ele está funcionando como um fio apenas. Quando chega aqui, ó, lembra, resistores iguais, vai passar 1,5 em cima, 1,5 embaixo. Depois vai voltar a ser 3 amperes. Ou seja, professor, ele está falando que passa 6 amperes lá no resistor R2. Mentira, tá? Então, falso ali. Então, você já mata aqui que o teu gabarito seria o quê? O teu gabarito é 1, não está errado, perdão, 2 e 3 é o teu gabarito que você encontra aqui na assertiva letra B. Maravilha, meu aluno, sem segredo nenhum. Questãozinha de circuito elétrico ali, pedindo vários detalhezinhos, questãozinha da Unicamp, vestibular de alto nível. Mas você vê que se você vai colocando os potenciais e vai analisando com calma o circuito, você vê que ele deixa de ser aquele bicho de 7 cabeças e torna algo mais simples. Maravilha? Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado e até a próxima aula.